Então, passar, passar a palavra para a Júlia. Olá, bom domingo a Ótimo. todos. Valeu. Estamos aqui reunidos novamente para um estudo, uma reflexão conjunta e esse tema em específico, ele me toca bastante, né? Vocês vão ver aqui, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vocês estão vendo a tela? Sim, 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 sim. ótimo. Então vou colocar aqui para apresentar. Então, hoje nós vamos falar no capítulo 14, né, um capítulo específico do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Honrai o vosso pai e a vossa mãe, mais detalhadamente os itens 8 e 9, sobre a parentalidade espiritual e corpórea, e o item 9 é uma instrução do Espírito Santo Agostinho, né, a instrução dos Espíritos, que ele fala sobre a ingratidão. Esse estudo, né, é um estudo que me toca agora em um momento especial, porque além de filha, né, tenho uma família, um pai e uma mãe, progenitores, sou madrasta e estou me preparando para ser mãe, né? Então, estou nesse período de gestação aí de uma garotinha. Então, estudar esses capítulos e refletir sobre é, as instruções, né, os ensinamentos, ele está sendo especialmente importante por conta desse período. Então vamos então, eu espero que juntos a gente tenha, assim, nessa próxima hora, a oportunidade de aprender aqui um pouco com as reflexões deixadas, né, por Kardec e os espíritos para nós. Então vamos lá. Para acessar especificamente esse capítulo, eu achei interessante, mais do que interessante, eu achei importante a gente resgatar os princípios básicos da doutrina espírita. Mas por que fazer isso? Por que voltar tanto assim, né, para discutir um tema tão relevante quanto honrar o vosso pai e a vossa mãe? Porque, na verdade, os nossos laços familiares, os nossos laços, as nossas relações sociais, os nossos laços de amizade, ou seja, qual for, né, o tipo de interação que nós tenhamos hoje, eles certamente, essas relações certamente estão circunscritas, né? Elas fazem parte de um todo muito maior, que vem da nossa condição enquanto espírito imortal. Então, a gente pode olhar a unidade familiar sob uma perspectiva corpórea, né, materialista, onde eu vejo os diferentes arranjos, independentemente dos arranjos familiares, mas eu olho para aquilo hoje, sem compreender, sem ter o entendimento da imortalidade da alma, né, das existências pretéritas, ou eu posso olhar isso sob a perspectiva espírita, que é o nosso caso aqui, porque nós estamos fazendo um estudo no âmbito de uma casa espírita, então nós não podemos deixar de olhar sob a perspectiva da imortalidade da alma, da reencarnação, né, que serão os princípios, digamos, básicos que nós vamos nos ater aqui hoje, ou que são importantes para o tema que nós vamos debater, e o melhoramento progressivo dos espíritos até a perfeição moral. Então, essa unidade familiar, as relações que são conquistadas ou são elaboradas no entorno né, dessa unidade, ela tem uma profunda conexão com a ideia da pluralidade das existências. E isso é importante porque, na verdade, isso não nos coloca num lugar onde somos obras do acaso, né? Onde a gente nasce num determinado contexto, passamos por um determinado ventre, simplesmente porque tinha que ser assim, ou simplesmente porque foi obra de algo sem alguma explicação, sem alguma relação com fatos anteriores, né, com propostas anteriores. E isso aqui é especialmente importante.
aí, assim, se a reencarnação, se a ideia de reencarnação é importante para a gente discutir posteriormente essa unidade familiar, acho que vale a pena, então, a gente resgatar do porquê que a gente reencarna. Afinal de contas, quando a gente vai, habita um ventre e reencarna, a gente, na verdade, está fazendo um retorno à vida corpórea dentro da perspectiva da imortalidade da alma. E por que, então, a gente pode se perguntar, por que que, então, a gente faz esse retorno? E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 4, no item sobre a necessidade da reencarnação, o que que os espíritos nos revelam? Bom, a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio desse mergulho no corpo, né, os desígnios que nos são confiados. O que que seriam esses desígnios? Os compromissos firmados, né? De acordo com a nossa noção de responsabilidade, de acordo com o nosso exame consciencial, aquilo que nós devemos trabalhar. Então, é necessário, esse mergulho no corpo ele é necessário, inclusive porque ele nos auxilia o desenvolvimento da inteligência. Não é que nós não possamos crescer ou progredir durante no período de erraticidade no plano espiritual, muito pelo contrário, a gente continua trabalhando, a gente continua desenvolvendo, mas essa parte prática não precisa, né, vir associada a esse mergulho no corpo. Sendo Deus soberanamente justo e bom, né, ele tem que distribuir a todos os seus filhos, né, as mesmas condições de igualdade. Então, na realidade, a gente estabelece esse ponto de partida, mesmo ponto de partida, nos foi facultado esse mesmo ponto de partida, mas o que nos vai diferenciar ao longo dos nossos processos de reencarnações são as nossas noções de responsabilidade e a liberdade do proceder, né? O nosso livre-arbítrio. Como a gente vai fazer isso compete a cada um de nós. E aí, então, eu trouxe aqui, montei essa figurinha um pouco mais ilustrativa, para a gente compreender, então, que durante esse retorno à vida corpórea, na verdade, a gente faz um mergulho no corpo, né, no mundo físico, retorna ao plano espiritual. Isso daqui e assim sucessivamente. E isso representa, na verdade, o próprio ciclo das reencarnações, ao qual todos nós estamos submetidos dentro da perspectiva da imortalidade da alma. E aí, no Livro dos Espíritos, na pergunta 166, Kardec pergunta aos espíritos: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar por depurar-se? E aí os espíritos respondem: sofrendo a prova de uma nova existência. Então, aquele espírito que chega num seio familiar, seja por relações biológicas ou não, né? Ele está ali passando pela prova de uma nova existência, assim como nós, que estamos recebendo esse espírito. Perfeito? E aí, seguindo adiante, nesse processo de retorno à vida corpórea, o que que acontece conosco? Nós nascemos, todos nós nascemos, né? Todos nós passamos por um processo onde esse perispírito se readequa, né, para se ligar ali ao embrião, né, à estrutura material corpórea, para que depois a gente nasça efetivamente. Então, a gente nasce, a gente transcorre aqui a nossa existência até o processo de desencarne, que vai acontecer com absolutamente todos nós, porque é aquela velha certeza que a gente tem, a única certeza que a gente tem é que a gente vai desencarnar, correto? Muito bem. Aí Kardec volta então a perguntar na pergunta, na questão 167, qual é o fim objetivado com a reencarnação? E aí os espíritos respondem: a expiação, o melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Por isso que
nós estudamos muito que estamos, nesse momento, mergulhados em um planeta de provas e expiações. Provas porque dessa necessidade de retorno ao corpo físico, como um processo de aprendizado. E a expiação, ela vem porque necessariamente, ao longo desse mergulho, nos é facultado pelo exame da consciência o encontro com as nossas responsabilidades. Então, nesse processo aqui de existência, né, de vida, de mergulho no corpo, a gente tem nesses bloquinhos uma série de desafios, né, uma série de compromissos, digamos assim. E é importante dizer que, na realidade, lembrando que Deus é soberanamente bom e justo, correto? Todo esse processo de mergulho e retorno ao plano espiritual, ele deveria ser pensado sob a ótica do aprendizado e da responsabilidade, e não da culpa. Porque veja que, se nós temos um conjunto de existências, né, a pluralidade das existências, muitas são as experiências que nós já passamos. Experiências boas, experiências não tão boas. Experiências onde nós tivemos a oportunidade de fazer o bem, experiências onde as nossas escolhas nos encaminharam eventualmente para algum equívoco. E muitas outras existências anteriores. Então, nós somos produto, nós carregamos um pouco, um grande caldo, né, desses inúmeros mergulhos no corpo. E aí nós chegamos na presente existência, de alguma forma, com esses aprendizados e esses desafios carimbados, impressos na nossa consciência. Então, não se trata de culpa nem de punição, porque se assim fosse, a gente tiraria de Deus um importante atributo, que é ser soberanamente bom e justo, correto? Então, a gente nasce num desses blocos desafiadores aí da nossa existência, está o quê? A família. As pessoas com a família e os amigos. Na verdade, no fundo, as pessoas com quem nós convivemos de uma maneira geral, os nossos laços de afeto. Os nossos laços de afeto vão além, né, daqueles que se colocam na condição de pais, mães, avós, tios, né? É um espaço muito mais ampliado. Então, são vínculos. Nós, enquanto espíritas, aí sim é um compromisso que a gente tem de observar esses vínculos afetivos sob a ótica da imortalidade da alma. Né? Então, esses vínculos também não ocorrem à toa, não ocorrem por acaso, e são firmados por relações de confiança, de segurança, de simpatia, né? Ou não. Será que sempre é assim? Será que esses vínculos que nós trazemos, as pessoas com quem nós convivemos, todas elas estão mergulhadas necessariamente em vínculos, em relações de simpatia, de convergência de entendimentos, de expectativas? É sobre isso que nós vamos discutir hoje, né? Então, para a gente fazer, dada essa introdução sobre a importância da reencarnação, do porquê que nós estamos, então, inseridos nos ciclos das reencarnações, né? A gente pode, então, ter um melhor entendimento sobre o capítulo que nós vamos trabalhar hoje, que envolve necessariamente essa ideia de reencarnação. E aí, se a gente está falando sobre honrar o vosso pai e a vossa mãe, a gente pode resgatar o conceito humano, digamos assim, do que é pai, do que é mãe, do que é amigo, né? Que são esses componentes dos nossos vínculos afetivos. E aí é bom, aqui tem que o pai é aquele que teve um filho ou criou um ou mais filhos, indivíduo que, embora não tenha relação biológica, decidiu legalmente assumir as responsabilidades afetivas e econômicas de um outro indivíduo, né? E o que é a mãe? Aquela que gerou, deu à luz e criou um ou mais filhos, ou aquela que criou um ou mais crianças, embora não tenha relação biológica com ela. Tome simplesmente isso, né?
Obviamente, a gente sabe que as funções, os compromissos, né, estabelecidos vão muito além dessas definições, simples e objetivas que a gente obtém no dicionário. E para finalizar, os amigos, porque fazem parte desses vínculos afetivos que nós construímos ao longo da existência, a gente entende que o amigo é a pessoa que ama e que se pode confiar, com que se tem uma relação de afeto, de companheirismo, de amizade. Quem defende determinado ponto de vista ou tem admiração por algo ou alguém. Então é por isso que muitas das vezes aqueles a quem chamamos de amigos, né, nos diferentes círculos, né, que nós habitamos, são pessoas que na realidade são espíritos que nos são simpáticos, né? São espíritos por quem nós nutrimos algum tipo de admiração, em quem a gente confia, em quem nós temos segurança. E são espíritos muito necessários para a nossa existência, né? Para que a gente possa caminhar ao longo dessa existência com mais leveza. Muito bem. Independentemente dos arranjos familiares que nós existem inúmeros, né? Existem vários, existem famílias monoparentais, homoafetivas, famílias em que a avó é quem cuida, quem cria, o avô, enfim. Então, existe aí uma multiplicidade de arranjos familiares. E a gente nem precisa se ater necessariamente a essas definições, mas, sobretudo, aos vínculos de afeto que estão associados à criação de um outro indivíduo. É sobre isso que nós estamos falando, sobre a criação de um outro indivíduo. E muitas vezes nós temos essa responsabilidade, mesmo que hoje, nesse momento, nós sequer tenhamos um filho. Porque nós temos esse vínculo, ou melhor, esse compromisso com quem veio, por exemplo, antes de nós, com os nossos pais, com as nossas mães, com os nossos avós. Nós temos esse compromisso também com os nossos amigos, com aquelas pessoas que nos são próximas. Então, esse vínculo de compromisso com o outro, com a existência do outro, ele acontece mesmo que nós decidamos, ou por qualquer outra circunstância da vida, efetivamente não tenhamos filhos, hipoteticamente. E aí, como é que a gente pega, então, esse nosso papel social que todos nós temos, porque estamos inseridos em uma sociedade, num coletivo, seja esse coletivo muito pequenininho ou maior, nós somos seres sociais, nós não vivemos em situação de isolamento e, portanto, temos esses compromissos de afeto, seja com quem for. Temos compromisso em auxiliar o desenvolvimento daqueles espíritos que caminham conosco, caminham ao nosso lado. A grande questão é a seguinte: como a gente desenvolve esse processo, essa ajuda, esse desenvolvimento, né, com espíritos que muitas vezes atravessam e passam por situações desafiadoras conosco. E esse capítulo, ele contribui para essa questão. Então, no item 8, ele vai dizer o seguinte, ele vai começar dizendo o seguinte, olha, existe a parentela corporal e a parentela espiritual. Nós já falamos lá sobre a reencarnação, sobre a pluralidade das existências. E aí os espíritos dizem, olha, o corpo procede do corpo, né? Então, a gente precisa, para reencarnar, dessa matéria orgânica, conjunção cromossomial, para que nós tenhamos um corpo físico. Mas o espírito não procede do espírito. Então, quando a gente vê aquela criança, aquele jovem que está à nossa frente, ele organicamente pode ter vindo de nós, biologicamente pode ter vindo de nós, mas espiritualmente ele tem a sua própria existência. Ele tem o seu próprio caminho, a sua própria jornada. E aí os espíritos nos dizem, não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer um invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Esse é o nosso grande compromisso. De novo,
quer seja filho, neto, sobrinho, primo, ou quem quer que seja, a gente tem esse compromisso com o outro de auxiliá-lo no desenvolvimento intelectual e moral. Eu diria que não há nada mais bonito no mundo, né? Do que nós percebermos, observarmos os avanços que aqueles que nos acompanham na jornada, eles realizam, né? As conquistas que eles obtêm. Eu acho que não deve existir nada mais incrível do que isso, né? Nós podermos caminhar lado a lado e observar essas conquistas que são obtidas. Então, a família, na realidade, ela pode ser formada por espíritos simpáticos, né? E que se unem em torno de um objetivo maior e que são atraídos a comporem uma família porque já nutrem uma simpatia anterior, ou ela pode ser integrada por espíritos estranhos e afastados entre si por antipatia. Pode ser um espírito que eventualmente nunca esteve antes conectado com aquele pai, aquela mãe, com aquele conjunto de pessoas, de espíritos que já estão encarnados. E aí a gente, então, com isso, consegue compreender que não são necessariamente os laços da consanguinidade, os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas reencarnações. Por isso que eu coloquei, além do pai e da mãe, os amigos ali naquela definição anterior. Porque, na verdade, esses espíritos que nos acompanham lado a lado, que nos servem de apoio, são aquelas relações que provavelmente foram construídas previamente e são relações que continuarão a existir independentemente de onde estejamos. Quer nós estejamos aqui e aquele vínculo de afeto já desencarnado, ou vice-versa, ou os dois no mesmo momento, né, vivendo as experiências próprias ou do corpo, ou na condição de espíritos desencarnados. Então, essa parentela espiritual, eu diria que é aquela parentela que nos oferece apoio e suporte à existência. Mesmo que a parentela corporal seja uma parentela simpática ou não. Por isso que esses companheiros existem na nossa caminhada. E aí, seguindo aqui, o que a gente pode concluir? A família, pelo laço espiritual, essas famílias se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, porque elas são construídas por meio do afeto, por meio da simpatia, pela convergência de ideias, de pensamentos. Agora, a família, pelo laço corpóreo, elas são frágeis como a matéria, porque não necessariamente aquele vínculo biológico vai ser condição sine qua non para que se construa, né? Enfim, uma série de ganhos ali na frente. Elas podem, inclusive, se extinguir com o tempo e serem dissolvidas ainda na existência atual. Por isso que Jesus, quando estava em torno dos apóstolos, né, daqueles espíritos que serviram de apoio ali para a sua existência, ele diz: Eis aqui os meus verdadeiros irmãos. Então é importante a gente ter essa visão, essa capacidade ampliada de família, né? De todos aqueles espíritos que de alguma forma nos acompanham, nos envolvem, né? E que nos auxiliam nesse desenvolvimento intelectual e moral, e que nós também auxiliamos no desenvolvimento deles. Mas o que é interessante, e por que então, se a família, o laço corpóreo, é um laço que pode ser frágil, como a matéria, né? Por que é importante, então, ele existir? Se ele pode ser frágil, por que então ele existe? Porque, na verdade, quando a gente faz esse mergulho no corpo
E quando a gente passa, portanto, por essa experiência, né, de ser recebido por mãos que de alguma forma nos acolhem, ou não também, né, porque as experiências são inúmeras, mas nós somos recebidos por alguma mão que nos serve, que nos servirá de apoio nessa existência. E ali se firma, se cria um laboratório muito importante, muito, muito importante de aprendizado. Por mais que se tenham dificuldades pretéritas, né, desafios anteriormente construídos, ou até uma estranheza, uma falta de conhecimento entre os espíritos, né, de intimidade entre esses espíritos, na verdade, o mergulho no corpo e a composição daquela família corpórea é uma oportunidade que a gente tem de olhar para o outro e perceber: temos muito o que aprender juntos. Essa deveria ser um pouco a ótica, porque o corpo nos possibilita isso, né? Esse mergulho no corpo nos possibilita isso, essa possibilidade do convívio diário, da troca ali diária no seio familiar, construído a partir do laço corpóreo, né? Eles nos possibilita uma série de aprendizados. E aí, seguindo aqui, vou resgatar o esquema, porque a gente vai, aí talvez aí a gente começa a entrar para o tema mais, para o tópico mais delicado, né, do nosso estudo. Porque se nós entendemos que existe a família corpórea, a família espiritual, e se essa família corpórea pode ser, então, um laboratório importantíssimo, né, para o nosso próprio desenvolvimento, mesmo que nós não tenhamos esse vínculo de afeto construído previamente, a gente abre espaço para uma série de desafios no âmbito familiar, corpóreo, né? E aí, um desses desafios é esse itemzinho aí trazido por Santo Agostinho, dentro desse capítulo, que é a ingratidão dos filhos e os laços de família. E aí, o que é difícil nisso? Porque a ingratidão, na verdade, ela está muito próxima ali de uma noção de. Deixa eu passar aqui. Ela está muito próxima ali a uma noção de ingratidão. Perdão, a ingratidão está muito próxima ali com uma noção de egoísmo. E a gente sabe, os espíritos nos orientam, né, que o orgulho e o egoísmo são as nossas grandes dificuldades, né, ao longo do processo reencarnatório. Então, certamente, é difícil a gente perceber algo mais difícil de lidar, né, do que observar a ingratidão do filho numa relação familiar, né? Ou também o contrário, uma ingratidão de uma mãe ou de um pai ou de quem quer que seja da unidade familiar em relação ao outro. Por quê? Porque na realidade o egoísmo, eu gosto muito dessa percepção de que ele pode ser visto como a ausência da caridade. Então, onde há o egoísmo, é sinal de que a construção da ideia de caridade está ausente ali. E a gente sabe que isso pode acontecer nos seios familiares, nessas relações corpóreas. E aí, bom, aí a gente pode resgatar o que temos de melhor, né? Nós, enquanto espíritas, que optamos nessa existência por deter e absorver os conhecimentos doutrinários, de ter a imortalidade da alma como nosso guia, a gente pode resgatar o que esse conhecimento nos traz de mais importante, de melhor, que é
que é essa compreensão do retorno ao corpo, ao plano espiritual e retorno ao corpo, ao mundo físico. Então, aqui eu ilustrei o seguinte: nós estamos, esse aqui somos nós, hipoteticamente, né? E nós estamos aqui inseridos nessa pluralidade das existências. A cada saída do plano espiritual e mergulho no corpo, a gente pode entender de uma forma muito, de uma forma muito didática, aqui tentando ser didática, né? Entre nós, que a gente é como se a gente carregasse aqui uma malinha. A gente coloca essa malinha, a gente pode carregar essa malinha, a malinha na mão, ou a gente pode carregar essa malinha na cabeça também. E aí, essa malinha, vamos dizer assim que a gente faz a evangelização, né? Também, quando a gente vai falar sobre reencarnação. Aí a gente pode carregar nessa malinha as nossas experiências, perfeito? E essas experiências, elas podem ser experiências orientadas pelo ódio e pela vingança. E aí, isso implica que quanto mais nós estamos atrelados à percepção de ódio, de vingança, de egoísmo, da ausência da caridade, portanto, mais tempo nós vamos ficar ali estagnados, né? Porque o espírito também não retrocede, mas a gente fica ali alongando, né, os nossos momentos, os nossos períodos de dificuldade, de ausência de progresso, de ausência de avanço. É isso que acaba acontecendo. Ou também, nessa malinha, que é um grande caldo de muitas experiências, a gente pode também ter aquela percepção que só o exame da consciência nos traz, que está ali calcado na caridade. É aquele exame de consciência onde a gente sabe que nós nos equivocamos, nós muitas vezes tomamos uma escolha que não foi a melhor ali para aquele momento, mas que nós compreendemos que, na realidade, há espaço para ser melhor, há espaço para fazer melhor numa próxima oportunidade. Então, esse movimento, esse exame consciencial implica o quê? Em reconstrução. Quando nós alcançamos esse lugar, a gente troca a base aonde nós estamos assentados, deixa de ser uma base movediça, né, aonde nós vamos ali sendo drenados, né? As nossas energias vão sendo drenadas pelo ódio, pelo desejo da vingança, né? Pelo próprio egoísmo, e a gente passa a construir uma base mais sólida, um verdadeiro suporte que nos permite reconstruir as nossas próprias vidas. Afinal de contas, todos nós merecemos ser felizes, certo? Então, esse espírito que chega à nossa família, seja de que forma for, por laços biológicos ou não, mas que compõem a nossa unidade familiar, ele tem a sua malinha, ele tem a sua própria malinha. E de onde será que vem a ingratidão? O que será que vem ali na malinha? Aí tá aí. Aqui é o filho, ou a filha, ou o neto, a neta, ou o sobrinho, independentemente de quem seja, podemos colocar como a criança que chega, né, essa família, ou o jovem, e ele carrega a sua própria malinha. Se nessa própria malinha dele tiver ali experiências anteriores vinculadas àqueles espíritos, com processos de ódio, de vingança, isso é um terreno fértil para que a ingratidão transpareça. A ingratidão desse filho, desse neto, desse sobrinho, desse primo, com aqueles que reencarnaram antes dele. E aí, muitas vezes, a gente nota, em muitos dos casos, né,
aquela raiva, aquele sentimento de rancor, aquele sentimento de não pertencimento, aquela dificuldade de relação, muitas vezes desde a tenridade. E aí, a gente muitas se nós não somos espíritas, a gente olha aquilo e a gente vai aí muitas vezes a gente fala assim: "Nossa, que criança difícil", ou "Nossa, eu não merecia isso", ou qualquer outra coisa. E se nós somos espíritas, muitas vezes, a gente vai virar e falar assim: "Nossa, o que será que aconteceu conosco em um momento anterior?". Porque quando a gente mergulha no corpo, a gente tem um grande ativo conosco, que é o quê? Que é a sabedoria divina, né, que, na verdade, nos possibilita o esquecimento, em grande medida, de existências passadas, porque se nós nos lembrássemos de tudo, a gente teria dificuldade de praticar a caridade muitas das vezes, né. Porque como que a gente, por exemplo, conseguiria auxiliar no desenvolvimento pessoal e intelectual de um filho se nós, por exemplo, descobríssemos ou tateássemos ou tangibilizássemos que esse filho, hipoteticamente, cometeu uma grande injustiça conosco em um momento anterior. A gente teria certamente grandes dificuldades de continuar nesse processo de auxílio ao seu desenvolvimento. Mas, no entanto, muitas vezes, essa raiva, esse ódio, essa vingança pode ser de tal ordem expressiva, né, que mesmo com a faculdade do esquecimento, aquilo ali fica impresso, carimbado em nós, nos nossos corações, na nossa consciência. E de alguma forma, mesmo nós não identificando a razão, a gente compreende que tem algo que vem de momentos anteriores. E aí, o que podemos fazer? Porque a questão é: o, pro- o problema existe, o desafio existe, ele está lá, ele está posto. E gostaria novamente aqui de reiterar que pode não ser um filho, pode não ser uma filha, mas pode ser alguém que faça parte do nosso vínculo de afeto. E nós, ainda assim, temos compromissos com esse espírito. E aí, o que que a gente pode fazer, então, diante de uma situação tão complexa, tão difícil, e que todos nós, em absoluto, estamos submetidos, ou possamos estar submetidos, ninguém está imune a uma relação difícil. O que nós podemos fazer diante disso? Aí, Santo Agostinho nos traz, nesse capítulo 14, no item 9, um chamado para nós espíritas, que somos nós aqui estudando conjuntamente, né? E aí ele diz o seguinte: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Somos eu, somos vocês, né? Todos nós que estamos aqui encarnados. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar a Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Então, na verdade, é um chamado, né? As relações, sejam elas relações difíceis ou relações mais azeitadas, né, mais compreensivas, todas elas nos servem de alguma forma para algum aprendizado. Se nós não estamos nos ciclos das reencarnações movidos pelo acaso, a gente sabe que aquela oportunidade que se apresenta é uma oportunidade que, por mais difícil que ela seja, é uma chance também que a gente tem de, no auxílio ao desenvolvimento desse espírito,
nos auxiliar também, a nos compreender, a nos ver também como alguém que merece, que requer, que necessita e merece rever aonde dói dentro de nós mesmos. E é claro, não vai ser fácil, e não é fácil, né? Nenhuma das relações pessoais, das relações de afeto, por mais que nós amemos muito alguém, necessariamente elas são fáceis, porque nós não gostamos de ver ninguém que nós amamos sofrendo ou passando por uma situação difícil, né? Mas a gente sabe que isso faz parte, dentro da visão de imortalidade, isso faz parte do próprio mergulho no corpo, né? Então, que a gente tem aí um convite para olhar, perceber essas relações mais difíceis sob a ótica de um aprendizado mútuo. Esse deveria ser o ideal, né? O nosso compromisso. E aí, seguindo aqui, ele continua. Não Santo Agostinho, no caso, né? Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe. Por conta dos vínculos de ódio e vingança, a ingratidão, como a gente discutiu antes, pode aparecer logo no princípio, inclusive logo enquanto bebê, né? Nem aquela criança que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Então, nada é obra do acaso. E aí, Santo Agostinho faz um adendo, né, aqui especial, ressaltando: mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei convosco mesmos: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, mas eu entendo que nós podemos estender essa noção Tá para bom. qualquer visão de parentalidade, né? Ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Aí eu diria para vocês o seguinte: é muito desafiador, né? Mais do que a gente abraçar esse filho que muitas vezes nos nos causou algo que nos produziu uma grande tristeza, hipoteticamente, e a gente dizer a nós mesmos, né? Um de nós dois é culpado. Eu gostaria até de refazer isso daqui. Na verdade, nós temos um compromisso aqui um com o outro. Pode ser que eu tenha causado algo a você, ou você causado algo a mim, mas nós temos um vínculo criado, um compromisso criado um com o outro. E esse compromisso, a noção de compromisso de uma forma geral, ela implica em responsabilidade. Então, eu diria que nós podemos revisitar essa frase e dizer aquele espírito que hoje é alvo das nossas preocupações. Nós temos um vínculo de responsabilidade mútua. E vai importar se fui eu que causei ou se foi ele que causou algo para mim? O vínculo de responsabilidade já está criado ali entre nós. E a gente pode aproveitar, na medida das nossas possibilidades, a chance que a gente tem, a oportunidade que a gente tem de auxiliar, de desenvolver, de aperfeiçoar, de amar esse espírito, ou nós podemos arrastar essa situação por mais um tempo e implicar em uma estacionariedade, né? E aí Santo Agostinho continua: Deus não dá prova superior, isso é que eu acho bonito demais. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito,
quando aceitas com um pensamento em Deus. Então, a gente não pode, obviamente, romantizar e nem idealizar essas relações como se elas não fossem de fato difíceis e desafiadoras, como elas são, sim, realmente, mas que se a gente pode nos convidar, inclusive, a refletir sobre essas relações dentro de uma perspectiva de que temos essa responsabilidade mútua, o que que está dentro das minhas possibilidades de realizar, sabendo que eu não estou desprotegido, sabendo que eu não estou em desamparo. Porque se aquele compromisso me foi dado naquele momento, naquela existência, é sinal de que nós temos condições de levá-lo adiante, de novo, na medida das nossas possibilidades e nos auxiliar ao longo desse processo. E aí eu trago aqui para vocês um caso muito conhecido e muito ilustrativo para já ir me encaminhando aqui para o final do nosso estudo conjunto, que é o caso do Segismundo, né? O caso da reencarnação do Segismundo, que está relatado no livro Missionários da Luz, né? Relatado pelo espírito né, de André Luiz a Chico Xavier. Chico psicografou e eu acho particularmente um exemplo muito inspirador dessa temática que a gente está tratando aqui hoje, né? Segismundo, né, ele, numa existência anterior, ele teve uma paixão cega avassaladora pelo espírito de Raquel, né? Sendo que Raquel e Adelino tinham eles formavam um casal. E Segismundo, obviamente, cego ali com uma venda, né, sobre os seus olhos, é, na busca por dissolver esse casal, ele comete um homicídio, né, no caso, tira a vida do Adelino, e por conta disso, a própria Raquel é, se encontra numa situação desafiadora, né, e amarga aquela perda. Tendo que, inclusive, se encaminhar para um prostíbulo, né? Como o livro nos relata. E aí chega o momento do Segismundo desencarnar, e o que que ele faz? Ele trabalha longamente na erraticidade, né? No plano espiritual, no auxílio a colônias, um trabalho em conjunto com outros mentores e outros espíritos. E, na realidade, ele vai galgando méritos nesse processo. Então, veja que esse exemplo aqui nos serve para muitos aprendizados. Hoje a gente tá resgatando esse exemplo para discutir laços familiares, né? Mas a gente poderia discutir esse caso sob a ótica do não julgamento, sob a ótica do arrastamento, sob diferentes outras tantas perspectivas. Mas seguindo aqui, então, a gente sabe que, na realidade, isso é uma outra coisa muito bonita da percepção espírita, né, sobre a vida. É que tudo que nós fazemos, que nós realizamos, por mais pequenino que seja a nossa realização, aquilo ali é utilizado a nosso favor. É utilizado, aquele mérito, ele é lembrado, né, para que nós consigamos ter novas experiências e melhores experiências, né? Então Sigismundo ele trabalhou bastante, ele galgou méritos, né? E aí, orientado por espíritos, né, pelo espírito de Alexandre, que era um mentor, e Herculano também participa desse processo, eles conseguem iluminar a mente de Segismundo sobre a importância, né, dele reencarnar. E por que que ele vai reencarnar? Porque ele realiza o exame consciencial. E por mais ele compreende que o que ele fez não foi a melhor escolha. Mas esse exame consciencial o faz se aproximar daquilo que ele quer reaver.
ou daquela experiência que ele precisa depurar. Vejam, então, que não se trata de uma punição. É a nossa própria consciência que nos encaminha, que nos faz nos aproximar ao fato que nós devemos depurar, né? Então, é muito importante a gente olhar para essas experiências de maneira educativa. E aí, esse espírito, o casal Raquel e Adelino, eles reencarnam, formam uma família, já possuem um filho, o filho João, que é o primogênito. Inclusive, esse filho, ele é utilizado para auxiliar o casal a receber o Segismundo, né? Um novo irmão, né? Então tem um relato deles na mesa de jantar e dos mentores, né? O Alexandre fazendo um passe, dando um passe no filho para que o filho pudesse ali tocar o coração de Adelino, que estava resistente a receber esse espírito. Adelino se propõe então a recebê-lo, mesmo diante de toda a inquietude, e essa inquietude existe por quê? Porque ele sabe, energeticamente falando, que esse espírito foi o espírito que comprometeu sua existência em momento anterior. Mas aí nós temos o vínculo do compromisso criado. Segismundo foi um processo de reencarne difícil para ele, de acoplamento do perispírito a essa massa corpórea. Ele mesmo se sentiu numa situação complicada, né? Porque ele sabe o que ele fez, ele entende, né? Ele compreende, e por isso a dificuldade. Mas é só nesse mergulho no corpo que ele pode exercitar o auto-perdão. E que aqueles que o recebem como filho, que no caso são os pais, Raquel e Adelino, como que eles podem exercitar o perdão? Por quê? Porque as provas mais duras que a gente tem são as provas que afetam o nosso coração. Essas são as provas difíceis. E aí, na perspectiva imortalista, que é essa que nós estamos elaborando aqui conjuntamente, nós devemos olhar o presente, compreendendo que há um passado, né, de existências anteriores, e que esse futuro e as conquistas que nós obtivemos no agora não pertencem a esse mundo, nós carregamos em nossos corações para frente. É lá adiante que a gente vai sentir esse bálsamo do dever cumprido. E, de novo, é fácil? Não, não é fácil. É desafiador, é realmente difícil, requer de nós muita energia, requer de nós, acima de tudo, e talvez isso seja o mais difícil, um compromisso com nós mesmos. Porque se não fosse essa relação, se não fosse esse vínculo de afeto que vem por meio de um filho, de um neto, de um sobrinho ou de quem quer que seja, como nós aprenderíamos, como nós amadureceríamos. E aí eu termino então o estudo de hoje trazendo uma frase de uma autora americana que diz o seguinte: ela coloca no seu livro a seguinte frase: o amor é uma ação, nunca simplesmente um sentimento. Então, eu gostaria de finalizar aqui o estudo, a gente compreendendo que amar também se aprende. Se é uma ação, a ação implica em movimento, é um verbo, né? Todo verbo é uma ação, implica em movimento, implica numa disposição a investir no fortalecimento da força vital de alguém e da nossa própria força vital.
exige, pressupõe que tenhamos dentro de nós a noção de responsabilidade, de comprometimento, de sinceridade com as relações estabelecidas. Então, que possamos nos mover de pouquinho em pouquinho na direção daquilo que nos leve ao aprendizado mútuo. É esse o compromisso que nós temos conosco e com aqueles que convivem conosco. Muito obrigada pela oportunidade de realizar esse estudo com vocês. É, obrigado, Júlia, pela apresentação. E nós vamos agora terminar o nosso estudo de hoje, mas primeiro eu vou pedir os passistas disponíveis da casa que possam mentalizar durante a prece final o ambiente da sala de passe para auxiliar aqueles que estão mais necessitados do que nós. Então, por favor, Júlia. Sim. Vamos então alinhar os nossos corações com aqueles espíritos que nos servem de base e suporte